Fala, fala galera! Seguindo aí mais uma série de correções de redação. Hoje nós vamos corrigir uma redação da UniOeste, um artigo de opinião que tirou nota 54 na última prova. Então vamos lá. A proposta era sobre a participação da mulher na política, a participação feminina na política. A filha colocou como título o seguinte: o dízimo do machismo. Então vamos lá. Apesar de... Muito importante aí iniciar com essa conjunção, porque aí você já começa contra-argumentando. Apesar de estar extremamente feliz com o recente recorde batido quanto à participação das mulheres na política brasileira, encontro-me também alarmada. Nos daremos por satisfeitos diante do mínimo? Tendo em vista que estamos no século da tecnologia e do ultradesenvolvimento, é mesmo tão maravilhoso termos alcançado apenas 1/10 ou até menos dos lugares no parlamento? Então, olha só, você começou aqui a sua introdução trazendo um fato positivo, reiterando essa importância, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você disse que essa importância não é o suficiente. Por quê? Será que nós estamos satisfeitos diante do mínimo? Beleza, continuamos. É fato que vivemos ainda em uma sociedade patriarcal e, infelizmente, essa cultura machista também se estende à política, mesmo na democracia. Isso porque, segundo o IBGE, cerca de 56% da população brasileira é do gênero feminino. No entanto, mesmo assim, somos apenas 10% no Senado, 9% na Câmara dos Deputados e ainda muito menos em cargos de governadores estaduais. Além disso, a primeira mulher a governar o país, Dilma Rousseff, só o fez em 2014. Exerceu apenas metade do seu mandato e foi deposta por golpe. Coincidência? Certo. Gostei aqui que você trouxe exemplos, gostei que você trouxe fatos, gostei que você descreveu a situação. Porém, contudo, entretanto, todavia, o problema maior desse seu parágrafo é que você não puxou para a sua tese. E o que isso aqui indica? Isso indica que não há participação das mulheres na política. Isso indica que não existe um número alto de mulheres na política. Isso deixa evidente que há uma discrepância entre o número de mulheres na política. Então, seria interessante você acrescentar um pequeno período retomando a sua tese, reiterando como essa situação é grave. Reiterando como isso é algo absurdo, abominável, entende? Por quê? Porque, veja bem, você colocou, que ele é machista e aí você só comprovou, por meio de dados, o que aconteceu. Mas isso aqui deixa evidente o quê? Tudo bem? E assim, cuidado, você pode fazer as perguntas no texto, mas tenha o cuidado de você deixar clara, a resposta a essa pergunta. Então, a pergunta, ela precisa estar evidente. A verdade é que, mesmo que importantes, esses pequenos avanços na busca por igualdade são demasiadamente superestimados, justamente para mascarar a persistência do patriarcado. É como se nós, mulheres, fôssemos o dízimo da sociedade, um expurgo pelos pecados do machismo persistente no século XXI. Uma vez que, então olha só, evita começar o período com a conjunção subordinativa. Por quê? Porque ela deve ser usada para interligar as orações. Então, evite começar com visto que, uma vez que uma parcela não tão significativa numericamente dos cargos parlamentares é ocupada por mulheres. O machismo pode ser mascarado por mais um tempo. Nem muito pouco para causar revolta, mas também não o suficiente para alcançarem a igualdade. Assim, permanecemos subordinadas. Então, olha só, você colocou
que a verdade é que, mesmo que importantes, esses pequenos avanços na busca por igualdade são demasiadamente superestimados, justamente para mascarar a persistência do patriarcado. E o que isso deixa evidente, meu amor? E o que isso deixa evidente? Qual é o problema relacionado? Qual é o problema disso? Como isso se materializa? É como se nós, mulheres, fôssemos o dízimo da sociedade, um expurgo pelos pecados do machismo. Não entendi o porquê de dízimo da sociedade. Então aqui, seria interessante você complementar, tá? No sentido de deixar evidente aí o que você quis dizer com isso. Dos cargos parlamentares é ocupada por mulheres, né? Uma vez que uma parcela não tão significativa numericamente dos cargos parlamentares é ocupada por mulheres. O machismo pode ser mascarado por mais um tempo. Eu não entendi aí o que você quis dizer. Então, eu acredito que aqui tenha ficado um pouco confuso, né? A apresentação do texto, aquilo que você quis dizer aqui na redação, acabou ficando um pouquinho confuso. Então, eu sugiro que você reorganize, sempre trazendo, olha, dessa maneira, desse modo, nesse sentido, dessa forma, a participação das mulheres ela não ocorre de maneira efetiva. Então, dessa forma, a participação das mulheres não ocorre de maneira efetiva. Por isso. Então, é sempre importante você retomar aí a temática justamente para deixar evidente para a Branca que esse argumento que você está defendendo, ele comprova aquilo que foi solicitado na proposta. Ademais, não consigo esquecer-me, olha lá, o não é palavra atrativa, da barbárie das votações parlamentares a respeito de temas que dizem respeito exclusivamente às mulheres, como a pobreza menstrual e a descriminalização do aborto, feita majoritariamente por homens. Por isso, é importante analisar a real proporção desse novo recorde de participação política. Como poderemos tornar o mundo e o Brasil um lugar mais igualitário se, independente do novo recorde, ainda somos minorias nesses cargos? Olha só, perceba que essa informação que você traz aqui, né, essa questão dos homens, essa questão aqui, não comprova, não deixa evidente a participação feminina na política. Então, você poderia ter usado esse argumento para justificar que essa postura faz com que as mulheres não se sintam representadas. E por não se sentirem representadas, elas ficam alheias a essa participação. Por isso que cada vez menos mulheres demonstram interesse em participar da política. Entendeu? Então, não é que é errado você trazer essa abordagem. O importante é que você sempre articule essa abordagem com aquilo que você desenvolveu lá no início do seu texto, com aquilo que você deixou evidente na sua tese, né? Na defesa do seu posicionamento. É por conta dessa cultura machista que outros desdobramentos da violência contra a mulher acontecem. Olha lá, o foco não era nisso. Entende? Então, o foco não é falar da violência contra a mulher. O foco é falar da participação. Pri, então significa que eu não posso falar disso? Não, você pode falar disso. A questão é que você deveria falar disso relacionando que isso inviabiliza a participação das mulheres na política. Nossa voz ainda vale menos porque ainda não somos ensinados e motivados a falar com igualdade diante dos homens. Ainda não recebemos o mesmo incentivo político que eles. Diante disso, mulheres, sorrimos diante dos avanços, mas não nos satisfazemos por aqui. Queremos igualdade e não um dízimo do machismo. Aqui ficou clara essa relação, né? Quando você fala dízimo do machismo, mas aqui em cima não ficou clara essa questão do dízimo que você colocou aqui, entendeu? Então aqui eu sugiro que você reorganize. Então, por conta dessas correções, por causa desses comentários, eu acredito que aí foi o motivo de você ter retirado não, né? De você ter tirado essa nota.
Beleza? Vamos lá então? Bora escrever redação? Firme no propósito.